Mas no carro, assim, eu vejo que no carro as pessoas já estão mais abertas a gastar um pouco mais, né? Na moto é um pouco mais complicado, assim, que a moto já é um veículo barato, e o problema é sempre assim, quando tu acha, um problema grave é elétrico. Tu achar um problema, tipo, a moto não tá funcionando pista. E tu acha, cara, o cara ficou 2 horas procurando todo o chicote, ele achou um fio quebrado. Aí e o cliente às vezes tá do lado, assim, fica ali na oficina. Ah, mas era só esse fio quebrado, cara, ficou 2 horas, ele vai cobrar, não, a mão de obra da hora é 66 pila. É a minha hora, né? A hora da oficina. Não, mas ele vai me cobrar 130 pila só por causa de um fio quebrado. Cara, mas ele ficou 2 horas. Não, mas se eu soubesse era só isso, eu tinha arrumado. Pelo menos saber que era aquele fio, né? Mas... Daí, num churrasco, assim que a gente está fazendo aqui, conversando com um amigo meu, contei essa experiência e tal, e ele era programador. Ele já estava no meio de tecnologia e tal. Eu só tinha visto programação na faculdade ali, que tem 1, 2 cadeirinhas. E ele falou, cara, vamos fazer um sistema disso aí, porque se é o teu problema, pode ser de outras oficinas também. E daí que nasceu a Eficar, né? Na época ali, que era um sistema que ele funcionava do portão da oficina para dentro, para fazer esse mapeamento. E ele também auxiliava, né, cara, o mecânico, porque a gente entende também que o mecânico, às vezes, ele fica um pouco sem contexto das coisas, né? Então, o que acontece? Quando o cliente chegava lá no balcão da oficina, a pessoa tomava nota, e daí isso a gente dava um treinamentinho ali, de como fazer uma pré-investigação do problema, né? Então, algumas perguntinhas ali, como é o barulho, quando que acontece, é sempre, enfim. Daí preenchia isso aí, colocava a placa do carro, já puxava os dados ali, enfim, e tudo. Quando dava um enter, lá dentro da oficina, no sistema, ele já tocava um alarme. Mas o mecânico tinha um computador na frente dele? Tinha um computador. Depois até a gente desenvolveu, assim, para um totem, né, que era uma tela 42 polegadas e tal, ficava grandão, assim, né. Que isso, na verdade, cara, é para tu... Ele fazia o papel de... Não sei se vocês já foram em concessionária ou oficinas, tem oficinas que tem também umas telas grandes de Kanban, que é tipo um quadro enorme com as pastinhas para colocar, sei. sabe? Concessionária usa bastante isso. Então, na verdade, isso seria um formato digital e automatizado daquilo ali. Né? Então, daí dava esse sinal lá para eles saberem que tinha um carro esperando no pátio. Né? Daí a pessoa não precisava sair, a pessoa do atendimento não precisava sair para ir lá na oficina, se tinha outro atendimento para fazer, ela já ia recepcionando o cliente ali e tal. E daí tudo que o mecânico fazia, ele ia registrando ali como se fosse um prontuário médico de um paciente, só que o paciente é o carro, nesse caso. Boa, legal. Então, esse mapeamento, cara, o que ele fazia? Ele contava o tempo, de quanto tempo o carro ficava em espera, quanto tempo o carro ficava em orçamento, quanto tempo o carro ficava em serviço, de fato, né? Quanto tempo o cliente demorava para aprovar o serviço, que isso também são métricas que quando tu vai falar assim, para tu ser um gestor de uma oficina mecânica, tu precisa ter. Para tu ter lucro, ainda mais hoje em dia, cara, com a carga tributária que a gente tem e a concorrência também, né? Sim. Então, hoje o pessoal vem aqui para comprar uma peça de uma pastilha de freio, que nem tu falou, mas eles já pesquisaram no Mercado Livre, na Shopee, né? Já meio que viram nas oficinas que tem na volta. Então, para tu ser competitivo hoje, tu tem que ter muito na risca as coisas, né? Mas hoje eu vejo que o Mercado Livre e Shopee, o preço deles, cara, já está se aproximando, porque eles aumentaram as margens deles e já está começando a ficar, cara, muito próximo do preço do cara comprar na oficina. Do preço de balcão, tu disse? Preço de balcão. Eu sei porque eu vendo também, né? Então, e eles aumentaram as margens, eu aumentei o preço, né? Cara, a diferença é muito pouca. No caso de freio, pastilha, esse negócio, cara, é mais vantagem o cara... Se o cara comprar pela internet, assim, é porque não pesquisou em nenhuma oficina, achou que estava pagando mais barato. Mas se ele vier na oficina, é muito mais barato. Uma que ele já vai ganhar posto, e a diferença é 2, 3, 5 pila. Sim. Tanto que eu tinha esse produto para vender, tirei, né? Porque não valia a pena. Não tem porquê, né? Sim. Não, e tem a questão também de confiança, de tu não pegar uma peça falsificada, que no Mercado Livre, infelizmente, tem muito, né? Se tu não pega de alguém bem conceituado, confirmado, bem conceituado, lá, né? Bem avaliado. Então, são todas essas questões assim que o cara tem que olhar. E o sistema,
Ali ele veio com essa proposta, né? De fazer esse mapeamento aí. E, cara, funcionou muito bem, porque daí, inicialmente, funcionava só lá na nossa oficina, daí chegava uma pessoa, alguns parceiros lá, que, né, vão lá para visitar e tal. Aí o cara me contava, ó, faz isso e aquilo. Que legal, cara. O cara instalava numa oficina aqui, outra ali. E daí, assim, foi nascendo essa necessidade. Então, essa tua primeira ideia foi a do teu pai, a mecânica do teu pai foi a cobaia, digamos, fazendo os testes. Foi a cobaia, exatamente. E daí foi devagarinho expandindo isso. Exatamente. Que era para resolver uma dor interna nossa, né? Inicialmente eu nem pensava assim em ser algo que, mas na vez que é a dor de todos. É verdade, é a dor de todos. Só que daí, como tava na tua bolha do teu pai, né? Vamos resolver a nossa dor. Mas na verdade, aqui tem. Eu é diferente, né? O meu modelo de negócio é diferente. Mas aí também tem problema. E aí, como é que tu fazia? Como é que tu fazia para cobrar? Tipo assim, o cara começou fazendo um serviço, mas daí a gente sabe o que acontece na oficina, o problema evolui para outro problema. Tipo, tu olhou, era uma bucha da balança ali do carro, né? E aí tu viu que da balança vai ter que trocar uma cruzeta, vai ter que trocar não sei o quê. E aí o carro tinha que sair da rampa, porque daqui a pouco tu não tinha peça em casa. Então o cara tirava da rampa, todo esse tempo era contado e depois voltava a contar de novo o tempo de mecânica quando voltava para o Elevacar. Tu tem a possibilidade, no sistema ali, quando tu tirava o carro do Elevacar, tu tinha que tirar ele também de produção, né? Uhum. Então ali já parava de contar o tempo de produção e daí ele poderia ficar esperando peça, que tinha uma etapa dessa daí, por exemplo. E da pergunta que tu fez, tipo, como que eu resolvia quando dava um parafuso, alguma coisa ali que era a mais, né? Que ia ter mais tempo de mão de obra. Cara, na transparência com o cliente. Ligar pro cara e explicar. Ligar pro cara, daqui a pouco mandar um vídeo, ou se ele é de perto, chamar ele ali, mostrar, explicar. Porque a ideia quanto mais transparente tu for, tu chega no ponto justo, né? Sim. Então, o que eu falo, o que eu penso assim, né? Tem clientes que daqui a pouco, tu já passou um valor e tal, ele não vai querer te pagar mais. Ele vai pegar vai trancar o pé e falar, não, tu me cobrou isso aí, agora o problema, tu que não viu direito e daí tu que decide se tu quer ter esse cara como continuar sendo teu cliente ou não, né? Porque não foi um problema que tu causou, era de fato um problema do carro dele. Mas pensa que assim, sem o sistema, todos os problemas desse tu ia perder. Claro. Né? Então, com o sistema agora, ele te possibilita de tu mapear assim para entender, esse eu preciso conversar com o cliente de novo, mostrar para ele, ou eu preciso revisitar meus processos aqui para botar uma gordurinha a mais quando for esse tipo de serviço, porque pode acontecer, né? Sim. Mas no carro, assim, eu vejo que no carro as pessoas já estão mais abertas a gastar um pouco mais, né? Na moto é um pouco mais complicado, assim, que a moto já é um veículo barato e o problema sempre assim, quando tu o problema grave é elétrico. Tu achar um problema, tipo, a moto não tá funcionando um pisca. E tu acha, cara, o cara ficou 2 horas para procurar em todo o chicote, ele achou um fio quebrado. Aí e o cliente às vezes está do lado, assim, fica ali na oficina. Mas era só esse fio quebrado, o cara ficou 2 horas, ele vai cobrar, não, a mão de obra da hora é 66 pila. É a minha hora, né? A hora da oficina. Não, mas ele vai me cobrar 130 pilas só por causa de um fio quebrado. Cara, mas ele ficou 2 horas. Não, mas se eu soubesse era só isso aí, eu tinha arrumado. O problema era saber que era aquele fio, né? Mas é verdade, né? Os caras ficam pirados, né? Cara, isso no meu ponto de vista, isso é educacional no sentido de até tu educar o cliente para explicar, né? Mas a gente explica antes. Isso. A gente sempre... É que antigamente tu começava a mexer, né? O cara ficou 2 horas. Hoje em dia não. O cara explica, cara, tu quer que eu mexa? Vai ser assim. Por hora. Sim. Se der 40 minutos, eu vou te cobrar 1 hora. Se der 15 minutos, eu vou te cobrar meia hora. É sempre meia hora cheia. E aí eu falei... e eu falo sempre, cara, só que se der 2 horas e for um fiozinho quebrado, pode acontecer, eu vou ter que te cobrar as 2 horas cheias. E aí o cara aceita ou não aceita, né? Claro. Cara, eu acho que esse é o caminho. Assim. Ali também, na oficina, na época, a gente tinha osciloscópio e tudo, então era uma coisa que a gente... São ferramentas caras, né? Um curso que tu tem que fazer de oficina também nada é barato, né, hoje em dia. Sim. Então a gente sempre deixava explicado assim pro cliente, que sentido? O nosso diagnóstico a gente cobra antecipado 2 horas. Cobrar antecipado, que eu digo, já fica pré-combinado. Eu posso ir até 2 horas aqui. Se deu 2 horas e eu não achei nada, eu vou te ligar para saber se eu posso continuar ou se eu paro por aqui, né? Então, eu acho que
trabalhando na transparência e na consciência, a pessoa também do outro lado, ela sente uma segurança assim de saber, pô, eu acho que eles estão sendo honestos comigo e de fato é um problema que, né, não é... Porque é muito fácil, cara, o pessoal às vezes acha, né, que nessa questão de um fio quebrado, às vezes é muito mais fácil tu trocar uma pastilha de freio com um pneu de uma moto, que exige mais força ali, só que, cara, tu já sabe o que é, pneu gasto, tu olhou pra ele e tu viu, uma pastilha gasta, tu olhou pra ela, tu já viu que tá gasto. É muito mais fácil tu fazer isso do que tu achar um problema que tu ainda não sabe que é um fio quebrado, né? Pode ser tudo. Pode bem sim. E, cara, às vezes o cara abre, eu nem sei como é que se acha de novo, assim, eu também não vim da mecânica, eu sempre fui, assim, já comecei com a mecânica, contratando os mecânicos, os caras cortam, às vezes, aquela capa do chicote, assim, e fica tudo aqueles... Um emaranhado, tem um emaranhado, que daí vem, começa o Y, né? Começa às vezes 3 e vai. Não, e esse cara aqui me trouxe uma moto que ele tá fazendo pro filho dele, e ele trouxe chicote, tipo, chicote de uma moto, chicote do motor de outra moto, a chave de luz de outra moto, cara, e o mecânico fez tudo funcionar, cara, não dá pra acreditar. Mas trouxe no lugar certo, né? Eu conheço os caras, né? Tá certo. Não, deu certo. Não, o pessoal Mas assim, daí, né, nessa parte do sistema ali, cara, depois, isso mudou uma coisa na minha cabeça, tá? Que chega um momento que todo dono de oficina, enfim, seja lá do que for, ele precisa ter uma hora que ele tem que olhar para quase uma bifurcação, assim. Ou eu me preparo tecnicamente para ser um bom técnico, porque a inovação também, no sentido dos carros, está cada vez crescendo mais, né? E depois a gente pode aprofundar nisso, do que está rolando demais. Ou eu vou para o lado de ser um empresário no ramo automotivo, né? Que é o quê? Eu olhar para métricas, eu olhar para dados, olhar para relatório, eu conseguir olhar para isso que eu falei aqui de contabilizar o tempo de cada etapa da minha oficina, né? E daí, cara, quando virou essa chave na minha cabeça, e eu sempre gostei muito de mexer em carro, né? Mas eu tive que sair da oficina. Daí eu saí de meter a mão mesmo, fui pro escritóriozinho ali, olhar mais para números, né? E hoje, cara, eu até trouxe uma coisa especial aqui pro podcast de vocês, pros ouvintes aí no caso. Quem entrar lá no meu Instagram é Real Igor MS, tudo junto, e clicar no link da bio lá, eu preparei um PDF gratuito para quem quiser entrar lá, for dono de oficina, enfim, seja oficina de moto, de carro, vai estar conseguindo baixar um PDF. Cara, eu não consigo colocar tudo em um PDF, né? Mas ele já é uma trilha, cara, um passo a passo, assim, muito... que abre a mente, assim, do pessoal para esse sentido de gestão, né? Para se tornar um gestor de alta performance dentro legal. Do mercado de reparação. Por quanto tempo vai ficar lá, Igor? Só pra mim... Cara, eu vou deixar lá, tá. eu vou deixar Porque lá... Porque a gente vai deixar o teu arroba aqui embaixo na descrição do vídeo também. Quem assistiu ou vai assistir depois, entra no Instagram do Igor lá e acessa o PDF. Maravilha. Real Fechou. Igor MS, entra lá e vai estar disponível. Porque é um caminho, cara, que eu vejo que é inevitável para todo mundo. Quem não gosta de gestão vai ter que contratar alguém para fazer gestão, porque senão, infelizmente, vai ser um ótimo mecânico, um bom reparador, um cara que gosta, que ama o que faz, que é a maioria das pessoas, né, que mexem com isso, mas dificilmente esse cara vai ter lucro de verdade, assim, Sim. Nesse sentido.